Olá, pessoal. Bom, vou conduzir com vocês mais essa disciplina. A gente já se conhece, meu nome é Vinícius, sou veterinário. Vamos discutir aqui algumas coisas importantes sobre o manejo nutricional dos equinos. Essa primeira aula nossa é de introdução e vamos pontuar algumas coisas importantes, vamos começar a introduzir alguns conceitos que a gente vai precisar usar ao longo dessa disciplina para poder entender um pouco mais e conhecer um pouco mais sobre o manejo nutricional dessa espécie. Bom, basicamente nessa aula vamos conhecer quem são os equinos ou quem são esses cavalos, esses animais que a gente está trabalhando, conhecer o trato digestivo e aí aqui principalmente na questão anatômica, né, quais são as proporções do trato digestivo do cavalo e quais são os nutrientes que esses animais necessitam ou precisam para poder realizar suas funções. Então, os carboidratos, as proteínas, os lipídios, os minerais e as vitaminas. Bom, quem são os equinos então? Fica essa pergunta para a gente poder pensar. Equinos, pessoal, são herbívoros monogástricos não ruminantes. É bem diferente da fisiologia dos bovinos, dos pequenos ruminantes, apesar de serem animais herbívoros, que se alimentam preferencialmente ou na natureza exclusivamente de alimentos fibrosos ou de forragem. Bom, então a gente precisa respeitar a particularidade da anatomia e fisiologia do aparelho digestivo dos equinos e as exigências nutricionais de cada categoria, uma vez que, se a gente quer fazer manejo nutricional, a gente precisa direcionar esse manejo ou seguir recomendações, ter cuidados especiais ou direcionados e necessários para a espécie que a gente está trabalhando. Então, se o manejo nutricional é de equinos, nós vamos conhecer um pouco mais do que é essa espécie. Só para a gente ter um padrão na mente aí, na cabeça, cavalos selvagens soltos na natureza ingerem basicamente alimentos ricos em fibra e pobres em proteína. Então nós estamos falando principalmente de pastagens. E aí essa variação de composição, de qualidade, vai ser muito em função da estação do ano, como a gente já comentou na outra disciplina de produção e conservação. Esses animais soltos passam até 70% do dia pastejando, até 70% do tempo preocupados em buscar e apreender a forragem. Bom, e quando a gente estabula esses animais? Quando a gente priva eles desse comportamento natural? Aproximadamente 10% do dia eles passam alimentando. Principalmente quando a gente aumenta a inclusão ou aumenta a participação de refeição ou de alimentos farelados na dieta. Então nós estamos falando de um alimento fibroso ou um alimento ou forragem que o animal gasta aí 40, 60 minutos para comer 1 quilo. E de um alimento farelado que esse animal vai gastar em torno de 10 a 15 minutos para comer esse mesmo quilo. Então o tempo que esse animal passa comendo é muito menor quando ele está estabulado. Por que a gente precisa conhecer o trato digestivo ou o sistema digestivo do cavalo? Porque é o sistema responsável para modificar os alimentos que são fornecidos na dieta e fornecer os nutrientes para o sistema em geral para realizar os metabolismos, para realizar a função do cavalo, independente de qual seja ela. Então, a gente já viu essa tabela, mas vamos rever ela aqui, vamos relembrar parte do sistema digestivo dos equinos e suas respectivas capacidades relativas e absolutas. O que eu quero dizer? Então aqui na primeira coluna nós temos a parte do sistema, o estômago, intestino delgado, seco, cólon e reto. Então vamos pegar aqui do seco, cólon e reto como intestino grosso. Capacidade relativa. A do estômago é de 8,5% do trato digestivo como um todo. Ou seja, muito pequeno em relação ao tamanho do trato digestivo do cavalo. O intestino delgado corresponde a 30%. O seco, que é a câmara fermentativa do cavalo, é onde vai ocorrer ou vão ocorrer os principais processos de digestão da fibra via os micro-organismos, a flora bacteriana que coloniza essa região.
e o cólon reto responsável por 45% do volume. Então, quando a gente pega na última coluna aqui, a capacidade absoluta do trato, o estômago corresponde, ou é capaz tem uma capacidade de volume em torno de 15 a 20 litros. Também muito pequeno em relação ao total do trato digestivo. A capacidade absoluta do intestino delgado, próximo de 65 litros, do seco, próximo de 33, e do intestino do cólon reto, aproximadamente quase 100 litros. Então as proporções são muito diferentes. E aí a gente precisa conhecer isso aqui, porque qual que é a importância disso? O cavalo é um animal que, por ter essa capacidade relativa pequena do estômago, deve comer por muito tempo pequenas porções em cada refeição. Então não adianta a gente querer que o cavalo coma numa velocidade acelerada, acima da capacidade de armazenamento ou de digestão no estômago e no intestino, porque necessariamente isso aqui vai acabar, se eu forçar demais esse consumo, isso aqui vai acabar resultando numa sobrecarga do trato digestivo, que pode levar a algum tipo de distúrbio. Bom, então aqui uma figura para ilustrar. Na boca, após a boca, vem o esôfago termina no estômago, que tem aquela capacidade pequena que a gente comentou. Depois do estômago tem o intestino delgado, aqui está representado, ele é bem maior do que isso aqui, mas aqui está reduzido, é só uma ilustração. Depois do intestino delgado tem o seco, depois do seco o cólon maior e o cólon menor, que seriam do seco para frente aqui o intestino grosso até o reto. Bom, só um detalhezinho aqui, que a digestão pré-secal, ou a porção pré-secal, corresponde a aproximadamente 40% do trato digestivo. E a pós-ileal, que seria pós-intestino delgado, corresponde a aproximadamente 60%. E no caso do cavalo aqui, o que a gente tem que pensar? Que o máximo que a gente conseguir de digestão pré-secal é melhor. O que deve chegar no intestino grosso, o que deve chegar no seco, para ser digerido, deve ser apenas a fração fibrosa do alimento. Então, a porção de carboidratos solúveis, de proteínas e de lipídios, eu devo tentar fazer com que o máximo que eu consiga de digestão pré-secal, eu tenho que tentar preconizar isso no cavalo para evitar que cheguem materiais rapidamente fermentáveis, por exemplo, no seco ou no intestino grosso. Apesar de que porções menores são necessárias, até para manter essa flora, para manter essa colonização, é necessário que chegue aqui uma certa quantidade de carboidrato que é mais rapidamente fermentável, mas o que eu queria chamar a atenção aqui é que eu não posso sobrecarregar esse trato digestivo ao ponto de chegar muito material rapidamente fermentável no intestino grosso. Que aí nós vamos ter, por exemplo, situações de excesso de produção de gases, podendo levar a deslocamentos de alça, excesso de material que chega, reduzindo o pH, acaba comprometendo essa flora que coloniza essa região, e dessa forma, podendo levar os animais, por exemplo, a diarreias, a algum distúrbio relacionado com essa sobrecarga alimentar. Bom, depois de conhecer um pouquinho essa anatomia, é importante a gente conhecer quais são os nutrientes. O que a gente tem, por exemplo, o que a gente deve fornecer para os nossos animais. Então, basicamente a gente tem que pensar em água, que seria o nutriente mais vital de todos, vamos ver isso com mais detalhes para frente. Proteínas, e aí aqui nós também vamos ver isso mais detalhadamente, mas no caso do cavalo eu devo preocupar sempre com a qualidade dessa proteína, ou qual é o perfil de aminoácidos dessa proteína. Os carboidratos, que seriam a fonte de energia, lipídios, que no caso do cavalo também é uma fonte de energia importante, que pode ser acrescentada na dieta, os minerais e, por fim, as vitaminas. Bom, por que a água é o nutriente mais vital? Por que a gente chamou atenção para esse componente, vamos dizer assim, da alimentação como um todo? Muitas vezes é negligenciado. Cerca de 75% do corpo do animal adulto é composto por água. Então, a gente já pode começar a pensar que
caso eu tenha um consumo deficiente, por exemplo, além de participar de diversas funções do metabolismo, além de participar da constituição do corpo, se eu tenho um consumo inadequado ou se eu tenho uma água inadequada, eu posso estar... isso pode resultar em algum tipo de distúrbio, em algum tipo de doença, por exemplo. Essa água vai ser essencial para a produção de saliva, ou seja, está relacionada com o umedecimento, com a lubrificação do trato digestivo, além desse papel importantíssimo da saliva aqui no tamponamento do pH, do meio, do trato digestivo como um todo. Então, se eu tenho uma deficiência de água, se eu tenho uma desidratação, por exemplo, essa produção de saliva, esse tamponamento não vai ser bem feito, consequentemente, eu vou ter modificação ou posso ter prejuízo no processo digestivo como um todo. E, de maneira mais geral, a água é essencial para a sobrevivência de todas as células, não só como solvente, não só como o fluido do meio, intra e extracelular, mas como molécula que realmente vai participar do metabolismo celular em geral. Além disso, a água participa com a regulação da temperatura corporal. No caso de cavalos, isso ainda é um pouco mais importante, principalmente em cavalos atleta, com a questão do suor, nós vamos ver isso mais para frente. É essencial nas reações químicas da digestão e metabolismo, então quase todas elas necessitam da presença da água e muitas vezes na regulação do pH, da troca de sais, de ânions, de cátions. E em geral, o consumo de água de um cavalo em repouso é em torno de 3,8, 4 litros para cada 100 kg de peso vivo. Então nós estamos falando aí que um cavalo de 500 kg de peso vivo, em repouso, vai consumir aproximadamente 20 litros de água. E à medida que esse cavalo aumenta o exercício, ou que é uma égua em lactação, ou que é um potro em crescimento, essas quantidades vão se alterar em função da categoria e da função propriamente dita do animal. Bom, uma coisa importante, que o consumo de água pode cair em situações de água muito fria, então não é raro, por exemplo, a gente vê em locais em que a temperatura da água abaixa, os animais diminuírem o consumo. E aí podendo levar a uma desidratação, por exemplo, do bolo alimentar, levando por exemplo, a um início de processo de compactação no intestino grosso, no seco, por exemplo, já levando a situações de desconforto, às vezes até um início de uma síndrome de abdômen agudo, que é o que a gente chama vulgarmente ou generalizadamente como o processo da cólica. Por outro lado, o consumo aumenta, o consumo de água aumenta com dietas ricas em alimentos farelados ou com alimentos de matéria seca mais alta, por exemplo, como é o caso do feno. E em condições de trabalho ou temperaturas elevadas, lugares que é muito quente, o consumo também tende a aumentar, justamente para melhorar esse equilíbrio ou essa troca de calor e para repor mesmo a quantidade de água perdida no suor, no trabalho. Bom, quanto à qualidade da água, a gente precisa de estar atento à salinidade dessa água, que vai variar muito da região, vai variar muito da origem, do tipo de solo daquela região. Então, o que eu desejaria era um máximo de 5.000 ppm de sais totais dissolvidos. E aí, muito cuidado, não confundir essa salinidade com a dureza, que seria altos níveis de teores de magnésio, ferro, cálcio e zinco, e aí também podendo ter presença de outros metais pesados, presença de pesticidas e ou contaminantes microbiológicos. Então, por exemplo, isso aqui mais frequente, mais perigoso em bebedouros naturais. Se eu não tenho água corrente, por exemplo, se eu tenho acúmulo de água que fica parado ali por muito tempo, principalmente em alguns locais que é comum a construção de barraginhas ou de buracos no solo para poder armazenar água de chuva, tem que tomar muito cuidado com esses contaminantes. Bom, passando para um outro nutriente importante que a gente deve fornecer, que a gente deve pensar, no caso do cavalo, talvez dos mais importantes, que seriam as principais fontes de energia da dieta do cavalo, que são os carboidratos. Então, esses carboidratos eles podem ser divididos em carboidratos não fibrosos e em carboidratos fibrosos. Os não fibrosos
seriam aqueles que não apresentam teores elevados ou às vezes até não apresentam não apresentam a presença de celulose e de hemicelulose, que são os carboidratos fibrosos. Então, esses não fibrosos seriam os açúcares simples, seria o amido, ou moléculas formadas por carbono, hidrogênio e oxigênio, que não estão ligadas ou complexadas em ligações mais maiores ou mais complexas, como é o caso da fibra das gramíneas ou das forrageiras em geral. É a principal fonte de energia na dieta dos equinos, e aí vai depender muito da capacidade do animal de digerir. No caso dos açúcares, do amido, dos carboidratos mais simples, vamos dizer assim, eles são digeridos em geral no trato digestivo anterior, que seria estômago e intestino delgado. No caso da parte fibrosa, celulose e hemicelulose, o cavalo não consegue digerir esses compostos com as enzimas próprias. Então, são necessárias, ou é necessária a participação das bactérias que colonizam o trato digestivo para poder digerir essa fração fibrosa do carboidrato. Um outro nutriente importante são as proteínas. E aí, no caso do cavalo, como eu disse, a gente precisa chamar atenção para a qualidade da proteína, ou para o perfil de aminoácidos dessas proteínas. Então, basicamente, e principalmente, os aminoácidos essenciais. Quais são esses? Aqueles que o animal não consegue produzir sozinho, então a gente precisa fornecer eles na dieta. No caso do cavalo, os principais limitantes são a lisina, a metionina e o triptofano, e uma vez que eu consigo suprir a demanda desses aminoácidos, aí sim eu vou me preocupar com os outros. Excesso de proteína na dieta aumenta o teor de amoníaco ou de amônio no sangue, aumenta a excreção de nitrogênio renal, junto com ela, além do nitrogênio, aumenta a excreção de cálcio. Posso ter, por exemplo, como resultado, lesões renais e lesões de tendões, justamente por causa desse excesso de nitrogênio ou de proteína na dieta. Uma coisa que a gente precisa chamar a atenção, utilização de ureia, é uma fonte de nitrogênio não proteico, não tem utilização de proteína microbiana no intestino grosso. Então a ureia ela é muito utilizada para o ruminante, porque a câmara fermentativa do ruminante é na frente, ela é anterior. Então a ureia cai lá dentro do rumen, as bactérias crescem, então existe essa produção de proteína microbiana e ela passa para o intestino delgado para o ruminante poder digerir e essa ser uma fonte importante de proteína na dieta do ruminante. No caso do equino, como o seco, que é a câmara fermentativa do equino, ela é posterior, não há aproveitamento, ou o aproveitamento é muito pouco, muito pequeno, dessa produção de proteína microbiana. Então, todo esse nitrogênio que chega no seco, que é utilizado pelas bactérias, acaba se perdendo, por exemplo, nas fezes. Então, não tem uma aplicação prática da utilização de ureia na dieta de equinos. E, só para desmistificar, para eu intoxicar um cavalo com ureia, eu preciso de pelo menos 4 ou 5 vezes mais ureia na dieta do que da dieta de um ruminante. Então, se minhas vacas estão comendo bem, não preocupa que se meu cavalo comer, ele não vai intoxicar. Ao contrário do que existe uma cultura no campo de que ureia mata os cavalos. Basicamente, ele não intoxica, mas também não tem efeito prático na utilização dela. Bom, e lipídios, e a utilização de gordura na dieta dos equinos. O cavalo não tem vesícula biliar, então todos os sais biliares que são produzidos são liberados continuamente no intestino. Bom, esse é um fator importante que deve ser levado em consideração, porque praticamente 90% do óleo que é utilizado na dieta do cavalo é aproveitado como fonte de energia. Então, caso eu queira aumentar a densidade energética do cavalo e não consiga colocar mais carboidrato, por exemplo, ou já estou trabalhando num limite mais arriscado de quantidade de carboidrato, posso aumentar a densidade da dieta utilizando o óleo. É uma energia rapidamente metabolizável e posso usar para cavalos de esporte. O único cuidado que eu tenho que tomar é de fazer uma adaptação, nós vamos ver isso mais para frente,
e de respeitar os limites mínimos aí de inclusão dentro da dieta. Bom, minerais e vitaminas. No caso do cavalo, cálcio e fósforo. Basicamente, quase todo o cálcio e fósforo do organismo está depositado no esqueleto. Então, já chama a atenção também da importância desses minerais para a manutenção e para a continuidade desse metabolismo de extração e de deposição de minerais nos ossos. O magnésio é importante em várias reações metabólicas do cavalo, como é um animal normalmente de metabolismo um pouco mais acelerado. O magnésio é um mineral importante, não pode faltar na dieta. O cloro e o sódio são minerais que, no caso do cavalo especificamente, o cavalo tem uma excreção, uma liberação alta de sódio no suor. Então, para cavalos atletas, a exigência de sódio muda um pouco. A gente precisa estar atento a isso para não faltar na dieta também. Além disso, vai ser o principal limitador de consumo, assim como acontece em outras espécies, o sódio ou o sal branco seria o principal limitador do consumo para o equino. O potássio também é importante em várias reações, principalmente aquelas relacionadas com atividade de plaquetas, com atividades de coagulação sanguínea. Também importante, não deve faltar na dieta. Vitaminas A, D e E. Vitamina D, está muito atento, principalmente em cavalo estabulado, que não fica exposto ao sol, porque é uma vitamina que é ativada e participa do seu metabolismo à exposição ao sol. Vitaminas A e E, basicamente preocupar também mais no período de seca, porque em forragens conservadas os teores dessas vitaminas tendem a ser um pouco menores. E no caso do cavalo, com uma saúde de trato digestivo, as vitaminas do complexo B são produzidas em quantidades suficientes no intestino grosso. Então a gente não precisaria preocupar com a suplementação. Mas também, caso ocorra algum distúrbio ou alguma modificação na fisiologia digestiva, a gente precisa estar atento à suplementação com vitamina B. Bom, nesse primeiro módulo, o que a gente tinha para comentar era isso. Caso vocês tenham alguma dúvida, entre em contato com a gente, manda e-mail ou deixe sua pergunta no fórum de Tira Dúvidas. Obrigado e até a próxima.